Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. E Badesul, agente dá valor para o Rio Grande crescer. Muito boa noite, então, a você que já está ligado nos canais 24 e 524 da Claro Net TV, também pelas plataformas digitais da sua preferência. Venha conosco pelo YouTube, pelo Facebook ou pela net, em todas as estruturas e também pelo Spotify, né? Você confere lá em formato de podcast o Cruzando as Conversas, que traz de segunda a sexta-feira os principais temas que impactam na vida da sociedade gaúcha. Muito obrigado pela audiência que já vai chegando e você pode mandar o seu recado nas nossas lives de transmissão, que nós também trazemos aqui para a pauta do programa. O oferecimento, você sabe, né? A Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Colombo, estrutura para eventos, agora com fretes e cargas. E Badesul Desenvolvimento, agente dá valor para o Rio Grande crescer. Muito obrigado, então, para o pessoal que vai chegando e também aos nossos convidados que já estão conosco. Nós vamos hoje tratar de um tema que esta semana ganhou reverberação. A lei que autoriza o ensino domiciliar passou na Assembleia Legislativa com 28 votos favoráveis contra 21 votos contrários e agora aguarda o governador Eduardo Leite para que seja sancionada ou não. Uma lei que vem, um projeto de lei 170, 2019, né, que vem da demanda do deputado Fábio Osterman, do Partido Novo, e será tema de debate a partir de agora, sobre as estruturas da lei, as diretrizes para o ensino domiciliar, a capacidade de adequação para a realidade que o Rio Grande do Sul encara hoje e também os pontos críticos e ainda não resolvidos dessa pauta. Para este tema, então, nós trazemos autoridades ligadas ao assunto para debaterem conosco. Primeiro, já estendo meu muito boa noite à deputada estadual Sofia Cavedon, a quem eu agradeço mais uma vez a participação e a contribuição e já peço as suas impressões iniciais. Deputada Sofia, que votou contra o projeto. Boa noite, deputada. Estamos sem áudio da deputada. Opa. Tá aí, estamos ouvindo a senhora. Boa noite. Boa noite, tudo bom, deputada? Agora sim. Ótimo. Tudo bem. Então, eu realmente votei contrariamente e também era relatora na Comissão de Educação. Meu relatório era contrário, eu pedi, inclusive, uma diligência, um parecer do Conselho Estadual da Educação, que se manifestou à comissão de maneira unânime, ou seja, a representação de todos os segmentos das comunidades escolares e do governo, da escola privada e da escola pública. Por quê? Porque aqui no estado do Rio Grande do Sul, em primeiro lugar, nós não podemos legislar contrariamente à legislação federal, que estabelece a obrigatoriedade da frequência escola, da matrícula, frequência, cumprimento de 200 dias letivos e 800 horas. Os estudantes têm que fazer pelo menos 70% disso para serem aprovados. Coloca essa responsabilidade nos governos e na família, e toda a legislação, inclusive não só da educação, como a do Estatuto da Criança e Adolescente, o Código Penal. Então, as famílias que praticam homeschooling hoje, elas estão, inclusive, na ilegalidade, estão sendo processadas pelo Ministério Público, porque, inclusive, no Código Penal está escrito que não é possível negar desenvolvimento intelectual, cultural às crianças e adolescentes. Então, primeira dimensão é essa, né? O acumulado da legislação brasileira, ela obriga, ela determina a presença na escola dos 4, inclusive nós consideramos uma conquista muito recente, de 2016, a obrigatoriedade dos 4 anos até os 17. Vocês lembram que era dos 6 aos 14, né? Dos 7 aos 14, depois veio para os 6, o primeiro ano, quando entrou no ensino fundamental. Então, essa também foi uma conquista brasileira, diante de um país que tem um enorme déficit educacional, temos analfabetos, nós temos baixa escolarização, temos uma evasão escolar importante e reprovação, ou seja, fracasso escolar importante. Então, toda a legislação até aqui é no sentido, inclusive os planos
E estamos em plena vigência do Plano Nacional da Educação, o 6º ano, e é um plano que se desdobrou em estados e municípios, e é um plano que determina ampliação para turno integral, qualificação dessa educação, a ampliação da cobertura, a universalização dos 4 e 5 e duplicar a cobertura dos 0 a 3. Então, toda a legislação e o planejamento da educação vai ao contrário e desautoriza o homeschooling. Então, esse é um primeiro e grande argumento e dimensão. E o segundo é do tamanho do prejuízo pedagógico que essas crianças, não só pedagógico, sociocultural e protetivo, que essas crianças e adolescentes que não frequentarão a escola terão. Porque a rede de escolas, eu começo com o protetivo, né? A rede de educação pública e privada, ela compõe a retaguarda para a garantia dos direitos da criança e do adolescente, que são sujeitos de direitos, não são sujeitos submetidos ao poder natural e absoluto das famílias. Então, essa é uma construção, inclusive, da modernidade, né? Porque a jurisprudência, a jurisdição natural, como chamavam, o jurisnaturalismo da Idade Média, colocava o pátrio poder, inclusive a vida das crianças era possível ou submetida ao poder dos pais e mães. Nós temos legislações do Império, da época do Império, da República Velha, que ainda liberavam, por exemplo, castigo ou a submissão da mulher ao homem, e a escola não era obrigatória e era livre, podia ser as letras elementares que era obrigatório, que existiam, vamos dizer que era o único ensino que existia, e depois veio o ensino superior, mas era possibilitado às famílias. Então, isso tudo é de um período anterior à redemocratização do país, onde se compreende a criança como sujeito de direitos, se constrói um conjunto de estruturas e sistemas da assistência social, à educação, à renda, à saúde, que vai garantir a cada criança e cada adolescente o desenvolvimento integral, a convivência familiar e comunitária. Certo. Então, nenhuma criança pode ser colocada em reclusão na família, em trabalho infantil, em trabalho precoce, ser negado seu direito à escola, né? Mas o desenvolvimento da educação também tem uma dimensão muito importante, que é a ideia da cidadania ativa, da construção de conhecimento, do desenvolvimento de cada criança e adolescente a partir da sua exposição, sem a tutela dos pais, exposição no sentido de participação, num lugar de pluralidade, num lugar onde a técnica, né, a ciência, a preparo dos profissionais para atuar desde um currículo de educação infantil, a um currículo que garante alfabetização, a todas as áreas do conhecimento. Então, tem formação prevista para quem atua com isso, formação permanente, mas que tem também uma vivência democrática. A ideia de que a gente, no processo educacional, não desenvolve, não aprende só conteúdos, a gente se constitui cidadão. Vai aprender a lidar com a diferença, a lidar com a construção de regras e obedecê-las, a compreender o Brasil, o mundo, se inserir nesse mundo com diferentes pontos de vista, etnias, gêneros, enfim, esta socialização ativa que a escola possibilita e para a qual a escola foi criada, eu já termino então essa primeira parte. A escola foi criada porque essa complexidade, né, da experiência humana se tornou impossível da família dar conta. Então, nós consideramos, diante desses aspectos todos, um retrocesso muito grande a votação que ocorreu e a autorização do homeschooling. Muito bem, deputada Sofia Cavedon já expôs aí uma gama de temas, né, que ficam como os argumentos
das bancadas que entenderam os 21 votos da contrariedade à aprovação do projeto de lei proposto pelo deputado Fábio Osterman. Mas o meu quase homônimo, Thiago Simon, eu tenho que cuidar, Thiago, fui falar o teu nome hoje, era Thiago Suma e Thiago Simon, a gente podia fazer uma dupla aí, né? Mas votou a favor e gostaria então da exposição dos seus argumentos, deputado. Eu estendo o meu muito boa noite e gostaria de ouvir então na sua fala inicial. Muito boa noite a todos os amigos. É uma honra imensa estar aqui contigo, Thiago, com todos os debatedores. E me parece que a Assembleia Legislativa, ela de fato deu um passo muito importante em relação às melhores práticas internacionais que já vêm sendo adotadas pelos países desenvolvidos. Tá? Eu escutei atentamente os argumentos da deputada Sofia, que tem se apegado em dois aspectos, dois vetores fundamentalmente, como impeditivos à prática da questão do homeschooling. Né? Claro que de primeiro momento é importante afastar totalmente qualquer dúvida em relação à constitucionalidade desse projeto. O Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade, ou seja, o homeschooling é constitucional e depende basicamente da regulamentação que pode ser feita em nível federal ou estadual, considerando que o Congresso Nacional não fez de modo suplementar, a Assembleia Legislativa regulamentou. O Distrito Federal também regulamentou, várias outras assembleias estão em fase de tramitação legislativa, várias capitais do Brasil também estão tramitando. O projeto passou pela SAPTA, que é o controle interno de constitucionalidade da Assembleia, passou pelo plenário e eu não tenho nenhuma dúvida que o projeto é constitucional. Bom, afastada essa questão preliminar, ficam algumas questões. Primeiramente, a questão que é muito levantada, ninguém duvida da escola é um espaço fundamental. E a escola, enquanto ferramenta educacional, ela tem o seu papel e é insubstituível, né? O homeschooling não vem como uma alternativa substitutiva à questão da educação, de modo nenhum. Em todos os países onde ele é adotado, ele se constitui como uma alternativa, não é, para um grupo pequeno de famílias que se organiza justamente com o intuito de poder preparar e investir na formação dos seus filhos. O que eu vejo, né? Se argumenta a questão da socialização, a escola é um espaço de socialização, mas indiscutivelmente não é o único espaço, né? Tanto é que nós temos em mais de 60 nações a regulamentação do homeschooling, não é? Onde as práticas de interação entre as famílias, não é? Todas as diversas modalidades de ação conjunta, de ação virtual, em parques, em bibliotecas, em praças, atividades esportivas, tudo isso que é feito de forma coletiva e conjunta e promove indiscutivelmente a socialização dessas crianças. Então, na prática, inúmeros estudos comportamentais foram feitos que atestam de forma científica que não existe nenhum prejuízo em relação às habilidades sociais das crianças que praticam o homeschooling. E mais, entrando agora na esfera do desenvolvimento cognitivo, né? Os Estados Unidos, por exemplo, é um país que tem uma população de em torno de 2 a 3% que praticam o homeschooling, tem ferramentas avaliativas que mostram que as crianças que praticam essa modalidade, elas têm um desempenho escolar superior. Então, na prática, eu acho que nós temos mais uma alternativa que não vai colidir com a escola. A escola também tem muitos problemas.
Se nós fôssemos analisar a educação pública no Brasil, ela infelizmente apresenta uma série de problemas estruturais gravíssimos, não é? Se nós analisássemos a colocação dela no PISA, se nós analisássemos, por exemplo, na questão da matemática, eu estava vendo aqui, nós estamos na 70ª posição em 78 países, ou seja, a nossa situação é muito difícil. Na escola também acontecem muitos problemas, o abandono intelectual. Em inúmeras situações a gente também acompanha dentro das escolas, não é? Questões de violência, questões de drogadição. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a escola é um espaço importante, merece todo o nosso investimento. 1/3 do orçamento público do Rio Grande do Sul é feito no investimento da educação pública, não é? Agora, isso não deve se tornar um obstáculo, não deve se tornar um impedimento para que esse grupo de famílias que tem vocação, que tem todas as ferramentas para investir, não é, na formação dos seus filhos, isso não pode ser um impeditivo. Perfeito. Palavras iniciais, então, do deputado Thiago Simon, um dos 28 parlamentares que votou a favor, né, do projeto de lei que autoriza o ensino domiciliar no Estado. Agora vamos ouvir, então, a Aline Kerber, socióloga e também presidente da Associação de Mães e Pais pela Democracia, na sua fala inicial. E após nós instaurarmos os 4 partícipes no debate com o Douglas Sandri, aí eu começo a questionar vocês. Seja bem-vindo ao debate, Aline. Muito obrigado também pela sua presença e por nos prestigiar na noite de hoje. Boa noite, Thiago Suman. Boa noite a todos os telespectadores, deputada Sofia, deputado Thiago e também ao Douglas. Primeiro é importante dizer que caso seja sancionado este PL, né, do homeschooling do Rio Grande do Sul, o Estado passará a ser o primeiro no país a permitir essa modalidade que não tem regulamentação federal e é necessário que tenha para que seja constitucional. Nós vivemos num país que 80% das denúncias, né, de assédio a crianças e adolescentes são feitas nas escolas. Então, a escola é um meio, sem dúvidas, de proteção essencial e precisamos da obrigatoriedade da escola. Só em 2020, que foi o ano recorde em denúncias de violência contra foram mais de 95 mil denúncias neste período de pandemia. Então, a aprovação dessa modalidade de educação domiciliar, sem dúvidas, ela favorece que crianças sejam apartadas do ensino formal e do direito a uma educação, né? E sem dúvidas também favorece que crianças com deficiência sejam retiradas da escola e com isso do convívio social, ou ainda legitimar que instituições recusem a matrícula desses estudantes. E a gente tem aí no Brasil mais de 7 mil famílias adotando a educação domiciliar, e a estimativa aqui no Rio Grande do Sul é que tenha cerca de 1.000 famílias. A discussão, portanto, sobre educação domiciliar, ela é bastante restrita e para um grupo muito específico. E ela está muito atrelada, associada à escola sem partido, às escolas cívico-militares, que são projetos aí de uma dito partido liberal também, né? Que me parece que de liberal não tem nada. E também da extrema-direita brasileira, que é contra a ciência, né, e contra, claro, uma educação libertadora e plural. Então, a defesa da educação domiciliar no Brasil tem ocorrido de forma muito limitada, descontextualizada e, na minha opinião, para se livrar dos desafios da educação básica brasileira, que são enormes. Esse projeto aprovado na Assembleia, o PL 170/2019, ele produz ainda um ônus de fiscalização para os conselhos tutelares e secretarias de educação. Então, se em 16 meses, no Rio Grande do Sul e também em Porto Alegre,
Nós não temos um diagnóstico das condições sanitárias, metade das escolas públicas estaduais não podem abrir porque não tem sequer PPCI. Imagina se conseguirão fiscalizar de forma individualizada, que é o que determina essa lei aprovada. Não há capacidade institucional para isso, é uma matéria que precisa de regulamentação federal primeiro, um plano e muito recurso, que já não tem razão do congelamento dos gastos sociais, para que fosse aí sim possível garantir educação domiciliar como política pública. E no caso dessa política pública específica, cada liberdade de escolha significa sim a redução de investimento, de qualidade nas escolas públicas e no enfrentamento das violências, porque drena pessoal, atenção, recursos. E não é só uma simples oferta de método, significa o desprezo com as crianças que têm direitos violados ou são cruelmente abusadas, não raro sexualmente. Então, essas são, que são, né, as crianças mais suscetíveis, as mais vulneráveis e que, se aprovado efetivamente e não for vetado pelo governador, elas serão revitimizadas com um aval estatal, porque essa é a realidade brasileira, que não é a realidade dos países desenvolvidos, trazido pelo deputado aqui como exemplo nesse debate. Disso que se trata, né? A primeira relatora do projeto na CCJ, ela votou contrária a Juliana Brizola. A deputada Sofia Cavedon também contrária na Comissão de Educação, e o Conselho Estadual de Educação é contrário. É um projeto flagrantemente inconstitucional que deve receber o veto do governador, e nós, da Associação Mães e Pais pela Democracia, faremos muita campanha para isso, mas não tenho como não dizer que é irônico esse projeto e quem defende esse projeto, que são os mesmos que defendiam agora a volta às aulas das crianças de forma irrestrita, em plena bandeira preta e com um sistema de saúde colapsado no Rio Grande do Sul, com um liminar e com julgamento nesse sentido. Então, se lugar de criança é na escola mesmo, então que não se vote em homeschooling, ou é pura incoerência e oportunismo, tentando galgar votos e um espaço que não vai ter para esse tipo de pensamento, que, na verdade, reduz o papel da educação, que é fundamental para a gente virar esse jogo de atrasos, falácias e mentiras que atentam contra a democracia. Muito bom, muito obrigado pela sua primeira explanação, Aline. Fechamos então o nosso time de debatedores hoje com o educador e secretário de Lajeado e também assessor parlamentar Douglas Sandri para fazer a sua primeira intervenção e trazer o seu ponto de vista. Douglas representa o partido proponente da proposta, porque vem do deputado Fábio Osterman. Então você tem, vamos dizer assim, os meandros internos dos bastidores proponentes aí para desdobrar com a gente. Seja bem-vindo, Douglas. Boa noite, Thiago. Boa noite, deputado Thiago também. Já aproveito e cumprimento pela posição, pela fala, pelo voto que deste, né, nesse projeto excelente, um grande avanço e uma marca de um pioneirismo do Rio Grande do Sul. Cumprimento também a Aline e a deputada Sofia Cavedon. É um prazer estar debatendo com vocês. Mas, vamos lá. Primeiro, um grande avanço do Estado por dois motivos. O primeiro é porque traz liberdade de escolha, amplia as liberdades, traz um direito aos pais hoje que querem praticar modalidade e estão sofrendo com essa grande insegurança jurídica. Então é um grande avanço. Também é um grande passo do Rio Grande do Sul pelo pioneirismo e por chamar a si a responsabilidade de legislar algo que devia ser sempre legislado a nível estadual. Nós não precisaríamos estar sempre delegando à União a legislação sobre assuntos importantes e assuntos que dizem respeito ao ambiente local. Então é um grande avanço. Eu espero sim que seja regulamentado no nível federal, porque a nossa federação ela carece disso para ampliar ainda a segurança jurídica, mas como disse o deputado Thiago, não há nenhum questionamento sobre o ponto de vista constitucional e legalidade da lei, que foi proposta pelo deputado Fábio Osterman, do qual eu também sou suplente, sou o primeiro suplente da bancada de deputados estaduais, do Rio Grande do Sul, do Partido Novo. Então, cumprimento ele e cumprimento todos os demais por essa aprovação importante, porque traz um direito, como é um direito das crianças, e como colocou a Aline agora há pouco, muitos dos movimentos que foram para as ruas pedir a volta às aulas diziam, é um direito dos alunos voltar à sala de aula, é um direito dos pais que quiserem levar os filhos, porque não estavam nem sendo obrigados a isso. Também é um direito
dos pais que querem providenciar uma educação em casa de fazer. Eu fico muito feliz que o Estado do Rio Grande do Sul permitiu que agora, né, quando sancionado pelo governador Eduardo Leite, eu imagino que ele vá sancionar a lei que traz todo esse pioneirismo para o Estado do Rio Grande do Sul, uma pauta sendo debatida também em Brasília, na Câmara dos Deputados, onde eu também acompanho por ser assessor parlamentar e chefe de gabinete lá, onde eu atuo profissionalmente hoje, e vejo que também ela deve avançar a nível federal. Mas também desfazer algumas coisas que estão sendo ditas aqui, que não são verdade, que não é por aí. Não é algo sem controle, não é depositar crianças em casa. Não é qualquer um que vai se sentir apto e vai poder fazer isso, né? Se o poder público tinha condições de prover educação para essas crianças de maneira completa, com professor, com sala de aula e tudo, é muito mais fácil e é muito mais lógico que ele pode também zelar por isso. Aliás, esse acompanhamento psicológico, psicopedagógico já é feito também pela Secretaria do Estado, pelas secretarias municipais, pela estrutura de educação pública que a gente tem. Portanto, não há que se falar de aumento de gastos públicos, ainda mais de quem não defende a enxutez do Estado e a redução do gasto público, e agora vem usar este argumento. Então, fico muito feliz que a pauta tenha avançado, que o direito dos pais que queiram ter as crianças, como nos países mais desenvolvidos, como, por exemplo, nos Estados Unidos, onde 2,3 milhões de alunos estudam em casa, quase 3% da população de estudantes daquele país, e tantos outros países que o deputado Thiago aqui citou também. A gente tem isso em Israel, na Itália, na Suécia, países mais e menos desenvolvidos que o Brasil têm legislações específicas. E agora o Rio Grande do Sul passa a ter também. Se não me falha a memória, apenas o Distrito Federal havia feito uma legislação nesse sentido, que ainda não está em vigor, deve entrar em vigor logo mais, depende também de regulamentação. E essa regulamentação deve ser feita sim pelo governo do Estado, pela Secretaria de Educação. É legislação concorrente, como bem disse o deputado Thiago, e todos sabem, né, que legislação concorrente significa que os 3 níveis podem legislar. Nesse caso, pode legislar, então, o Estado, pode legislar a União. Espero que a legislação que venha seja na mesma linha, para que não cause nenhuma necessidade de adaptação, mas eu fico muito feliz que esse debate esteja avançando aqui e que, mais uma vez, a gente esteja preservando o direito dos pais e o direito das crianças de terem um bom ensino de qualidade, e que a gente possa ter um bom debate hoje aqui. Trazendo algumas informações complementares à fala de vocês 4, então, o homeschooling é legalizado em mais de 60 nações, como vocês comentaram, e não é restrito a países ricos, como os Estados Unidos, a Inglaterra e a Dinamarca. Ele acontece em países como Nicarágua, a Bolívia e o México. No Brasil, a Câmara Municipal de Vitória, no Espírito Santo, aprovou neste ano um projeto de lei que autoriza o ensino domiciliar, e outras cidades como Cascavel, no Paraná, e São Paulo também têm projetos semelhantes. Vamos para as rodadas de perguntas, e agora eu deixo vocês livres também, para caso vocês tenham algum acréscimo a fazer na fala do colega, podem pedir a fala, desde que a gente consiga, né, reduzir um pouco o nosso tempo de fala para dinamizar mais. Agora, deputada Sofia, eu anotei tudo que vocês falaram e eu tenho dúvidas sobre as 4 falas, tá? Porque realmente eu tenho muita dúvida e, assim como eu tenho dúvida, sem dúvida nenhuma, o nosso público telespectador está curioso para saber como é que seria a aplicação. Se pelo bem ou pelo mal a gente tem que compreender como é que funcionaria na prática. Porque na teoria ele parece um plano até interessante, mas na prática tem algumas coisas que para mim estão um pouco vazadas. Mas eu começo com o posicionamento do Sinep e do CEPERS, que pede ao governador o veto total do projeto, e alguns argumentos do CEPERS e do Sinep eu creio que se esvaziam, deputada, e eu quero ouvir a senhora. Primeiro delas, a questão do convívio social. Bom, há essa discussão, os argumentos adotados aqui pelo Douglas e pelo deputado Thiago, né, da escola como não sendo o único ambiente, em que pese, concordemos, seja o principal ambiente desse convívio social, especialmente na primeira infância e até mesmo no início da adolescência, mas ainda assim não é o único ambiente, ok? Então não é um argumento que seria sustentáculo da não aprovação. O aumento da insegurança alimentar e nutricional. Eu também vejo um pouco de esvaziamento nesse tópico, porque justamente as famílias que poderão optar pelo homeschooling, especialmente na contratação de professores, são famílias com poder aquisitivo que não dependem da escola como a circunstância
alimentar para o aluno, né? Depois, educação inclusiva. Aí eu discordo da fala da Aline quando ela diz que as instituições poderão rejeitar, porque isso passaria pela opção da família e não da instituição. Então, se eu levar uma criança que seja portadora de alguma deficiência para fazer a matrícula na escola, a escola não vai poder rejeitar. Não há essa capacidade argumentativa por parte da instituição. O que pode haver é o contrário. Aí vai, ok. Estímulo à evasão. Mas aí não tem evasão, porque não há a necessidade da presencialidade na sala de aula. Ocultação da violência sexual e domiciliar. Para mim, aqui é o argumento mais forte, tá? Porque, sem dúvida nenhuma, até eu discordo do deputado Tiago quando ele diz que a escola é um ambiente onde muitas vezes ocorrem as violências. Deputado, mas estatisticamente falando, sabemos que são nos lares onde ocorrem os principais índices de violência e abuso, especialmente de cunho sexual e de violência doméstica contra crianças e adolescentes. Então, esse tipo de proposta, pelo contrário, ela restringe a capacidade de socorro prestado à criança, que estará cada vez mais catapultada para o seu núcleo ambiental. Enfraquecimento da cidadania é um tópico discutível. E a oneração dos cofres públicos, aí teria que ver a operação, queria saber de fato. Dado isso, deputada, o que me parece? Me parece que não há uma solidez argumentativa do CEPERS que consiga estipular uma força de resistência, uma trincheira de fato. Eu acho que tem algumas vazões aqui que podem ser contraditadas, ao mesmo passo em que, dada a fala de vocês quatro, e eu passo a palavra para a senhora, me parece que nós estamos diante de um projeto de lei que está vocacionado para uma pequena parcela da população. E aí eu gostaria de ouvir a senhora. Veja, fato, ele tem um caráter elitista, ele tem uma ideologia, que a Aline colocou um pouco dela, da ideia de que eu preciso proteger os filhos das elites, ou os filhos vocacionados para determinado projeto de sociedade, que é elitista, sim, proteger da promiscuidade de uma escola onde todos e todas vão trocar ideias diferentes sobre gênero, sobre sexo, sexualidade, raça, etnia, culturas, ideologias, enfim. É um movimento conservador, um movimento do familiarismo, né? A ideia de que a escola não educa, quem educa são as famílias, a gente escuta muito isso. Lá na escola aprende-se conhecimentos, conteúdos, tá? A educação é nossa, da família. Então, é sim de posse, é sim de uma sociedade hermética, né? Que pensa uma sociedade para a normalização, para uma família tradicional, relação homem-mulher, enfim. Tem um conjunto de valores conservadores, religiosos, que direcionados e organizados e vividos por essa família. As famílias, eu respeito isso. Não acho que as famílias tenham que mudar suas culturas. O que não pode haver, eu acho que tu identifica muito bem, Tiago, nós não podemos ter mais estruturas ou mais impedimentos para que o Estado e a sociedade protejam as crianças. Tá? Então, acho que tu identificasse muito bem. Por exemplo, o projeto de lei ele fala que o Conselho Tutelar vai fiscalizar. O Conselho Tutelar hoje absolutamente insuficiente para fiscalizar, havendo escola, né? Tendo a responsabilidade dos pais e mães de levarem as crianças para a escola, e ali as escolas identificam violências, as escolas conseguem apoiar mães que sofrem violências também, acionar redes de proteção, encaminhar crianças para a saúde que não são encaminhadas, que a família não percebe que ela está surda, ou que ela tem uma deficiência, ou que ela precisa usar óculos. Então, é uma dimensão da proteção incrível. Ora, não, mas a gente está tratando de famílias mais abonadas. O projeto não diz, e não diria porque é ilegal, ele diz que as famílias vão comunicar à Secretaria de Educação. Então, poderá ser uma família desorganizada, pobre, que quer explorar as crianças, quer colocar na mendicância, poderá ser todo tipo de família, inclusive aqui pratica cárcere privado e exploração sexual. Então, não tá. Como é que nós vamos fiscalizar e definir? Não, tu pode, não pode. E não tem nada, né? Não tem como dizer a uma família que ela vai ter que garantir um currículo com a riqueza do acumulado pela educação brasileira. Não é à toa que tanto a FAMURS como a Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, vou citar outras entidades que se manifestaram contrariamente,
A UNCME, que é a União dos Conselhos, o Conselho dos Pais, a Undime é dos dirigentes, né? Ou seja, dos secretários e secretárias de educação, as entidades estudantis, a UGES, OEE, UNE, todas as entidades estudantis, tanto aqui quanto no Brasil, se manifestam contrários, porque aí vem uma questão, a questão qual é o direito do pai diante do direito da criança, né? Qual é o direito da mãe? Ou seja, a família tem sim o direito e deve incidir na educação dos seus filhos, deve discutir na escola, deve participar da escola, do conselho escolar, participar da avaliação do filho, de assembleias de pais, discordar toda vez que achar que está sendo mal ofertada a educação, é o que mais nós queremos. Mas será que a família pode negar à criança o direito a essa socialização, essa participação no mundo educacional, na incorporação de todo esse patrimônio cultural? Essa é uma questão que nós entendemos que não, né? E nós não entendemos, Douglas, que há uma insegurança jurídica, há uma ilegalidade, é um crime sendo praticado. E hoje, explicitamente, a legislação obriga a matricular e frequentar a escola, e a responsabilidade da família com isto, né? Bom, mas eu queria falar só de mais uma dimensão para não... Por favor. Super estender, só para concluir, que é essa dimensão da avaliação, tá? Tu perguntasse isso, porque nem os custos, a Aline falou bem, o tema dos custos, é a inviabilidade. Hoje a gente tem, só no estado, quase 1 milhão de alunos, para isso estão organizadas escolas, para lidar com 1 milhão de alunos, certo? Uhum. E escolas com equipe diretiva, com assessoria, com supervisão, orientação, uma secretaria, coordenadorias, e mesmo assim não tem condição de garantir todo o apoio e suporte que essas crianças e adolescentes precisariam. Então é impensável que esse mesmo órgão vai garantir o acompanhamento das crianças. E avaliar, como está proposto, uma prova, como lá nos Estados Unidos, alguns estados não avaliam uma vez por ano. Gente, a avaliação para nós ela tem que ser um processo continuado do profissional, dos profissionais, que vão revendo estratégias de trabalho para acolher a criança na sua diferença, na dislexia, na deficiência, capacitações que a família não tem. Então, são muitos elementos que nos fazem defender. Isto para mim é muito importante. Nenhuma família está impedida de fazer educação em casa, a partir do tempo que a escola já oferece. A pergunta aí que eu jogo aqui para a mesa, por que mesmo as famílias não querem nem 4 horas só do dia, que a criança conviva com as outras crianças? Porque tudo que as homeschoolers, e as famílias homeschooling oferecem, de passeios, de convivência, de incremento curricular, tudo isso pode e deve ser oferecido para além da escola. Muito bom. Deputado Tiago, aí ao senhor eu tenho outros questionamentos. O primeiro deles é quando o senhor aponta que o Brasil é o 70º de 78 países ranqueados em índices de matemática. E aí nós, ao invés de estarmos fortalecendo com política pública o incremento nessa matéria, nós não estamos criando mais uma demanda de preocupação de primeira camada, ao invés de criar uma preocupação de aprofundamento da estrutura, porque a partir do momento que é aprovado o ensino domiciliar, ele gera uma nova demanda de atendimento das instituições. Aí, é claro que gera, deputado, é evidente que gera, porque, vamos lá, o mesmo professor que está na sala de aula não pode estar em casa ensinando a criança. Então eu tenho que ter um outro professor. Essa criança, ela vai estar, as minhas dúvidas, ela estará vinculada às escolas? Ok. Então, as escolas cederão seus professores para fazer o ensino domiciliar ou os pais contratam? Os pais contratam. Ele está contratando um professor em paralelo à escola, mas o aluno que está vinculado à escola, ele tem algum grau de envolvimento trabalhista com a escola, o professor, ou é com os pais? Quem é que se responsabiliza das responsabilidades trabalhistas? E quem é que se responsabiliza, por exemplo, se a criança está vinculada à escola, mas no mesmo período está em casa? Se houver um incêndio em casa ou uma enchente, quem é o responsável? A jurisprudência trabalhista que isso pode gerar é enorme. Depois, me preocupa é que esses dados que o senhor aponta que são temerários, nós temos um ensino completamente, muito aquém. Eu, inclusive, além de jornalista, sou educador, posso dizer, é muito aquém do que nós deveríamos. Mas eu pergunto o seguinte, a partir do momento que esse ensino é aquém,
há uma brecha para que pais e mães lecionem, e isso não baixa a capacidade técnica de transmissão desses conteúdos. Depois, a aplicação dessas provas, se ela não for regulada com um total critério universal, não pode criar um clientelismo a ponto do professor ter medo de reprovar um aluno para que este não se sinta prejudicado na relação trabalhista contratual e com isso nós tenhamos não uma elevação da capacidade intelectiva lá dos 2% norte-americano, mas uma derrocada do sujeito pensante? São perguntas que eu tenho para o senhor, deputado. Não, veja bem, existe um sistema. Primeiramente, o que nós temos visto são pais extremamente preparados, que se qualificam, não é? Que estudam metodologias. Hoje nós temos inúmeros produtos e serviços, não é? Para qualificação, para projetos pedagógicos personalizados. Isso tem acontecido, tem reuniões, tem grupos, não é? Tem metodologias internacionais. E os sistemas de avaliação do conhecimento também seguem protocolos internacionais, normalmente bimestralmente. O que nós acompanhamos é que o poder público, de acordo com a regulamentação, faz uma prova. Nós temos aqui a possibilidade, inclusive, né, de fazer o Enseja, né? Existem mecanismos de avaliação do conhecimento que estão absolutamente tranquilos para poder aferir se esses pais estão cumprindo a sua responsabilidade como educadores ou não. E se não estiverem cumprindo, obviamente, a fiscalização do poder público cabe justamente ao intuito de fazer, não é, com que esses alunos voltem à rede tradicional. Tá? Agora, o que nós temos visto, como eu já disse na minha participação anterior, é que, de um modo geral, nós temos observado, não só nas experiências internacionais, mas também aqui no Brasil, uma aprovação praticamente de 100% dos homeschoolers nos vestibulares. Nós temos visto uma excelente qualidade de formação, não é? Em relação a esses profissionais, em relação a essas famílias, não é, que têm se adaptado num projeto de vida justamente para investir na formação dos seus filhos. E, como eu disse, os resultados têm sido muito satisfatórios. O que eu vejo, né, por parte das manifestações, agora fazendo uma crítica aqui, Tiago, é que há, por parte do PT e do CEPERS, né, uma certa descrença em relação à capacidade do indivíduo, não é? A capacidade das famílias em justamente serem protagonistas nesse processo. E aí vem a questão, se nós temos tantas nações, não é, desenvolvidas e não desenvolvidas, que conseguem adotar essa prática de forma bem-sucedida, foi dito aqui o caso dos Estados Unidos, mas são inúmeros casos, por que nós não poderíamos, não é? E aí vem justamente essa questão de uma visão mais socialista que nós temos aqui por parte de algumas pessoas, que é uma visão que enxerga o Estado como tutor do indivíduo. E, em última instância, o que eu vejo é uma mudança de vento acontecendo aqui no nosso Estado, que não se refere apenas na questão da educação. A gente pode, em inúmeras áreas, na área da energia, nas privatizações, deputado, na mudança das carreiras, na mudança da presidência, uma série de mudanças importantes no modelo de Estado está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. E também... Desculpe interromper o senhor, só para não perder o gancho. O senhor diz o Estado como tutor da relação de ensino, mas o Estado não é o tutor na relação com as escolas privadas, por exemplo? Não, o Estado não é o tutor das escolas privadas, né? É uma relação onde se dá autonomia da contratação de serviços de educação. Só não há a unilateralidade e o isolamento do sujeito. De que eu me refiro a ser tutor no sentido de não aceitar que o indivíduo tenha capacidade, não é, de cumprir essa missão de forma subsidiária.
um dos É que deputados o indivíduo colocou, aprendiz, eu no acho que sim, plenário, deputado. A o minha princípio dúvida da é o subsidiariedade. indivíduo tutor. Aquilo que o município pode fazer, o Estado não pode fazer, né? Então, no meu entendimento, a percepção que eu tenho é que se o indivíduo essa é uma visão libertária, se o indivíduo tem condições de prover a educação da sua família mediante supervisão do Estado, prestando contas, Mas daí a supervisão e do de Estado de novo. fato, resultado do processo educacional atingir as metas propostas, eu não vejo nenhuma razão para que o Estado proíba essa família de poder fazer isso. Não, perfeito. Eu entendo. Acho que é importante. Por favor, Tiago, deputado. Tiago, eu quero lembrar o Tiago Sima, e o Tiago Sima é alguém de diálogo, né? Diferente, às vezes, de outros deputados, ele escuta, ele contrapõe, argumenta Lembrar o seguinte, toda a educação infantil, a Aline Kerber sabe disso, nós fazemos um esforço enorme para regulamentar as creches comunitárias, creches privadas, escolas privadas, porque, assim, tem barbaridades. Eu não deveria exagerar com essa palavra, né? Mas tem inadequação de ambiente, inadequação de trato com as crianças. Isto é na instituição. Quantas denúncias nós tivemos de violência, de maus trato com criança em creche, escola infantil, que vem diminuindo. Mas é porque o Estado consegue, com regras, com normatizações, com denúncias. Então, tu imagina pulverizar isso para situações individuais. Essa é uma questão que eu queria um pouco contrapor, e não é a ideia de tutelar, é ao contrário, porque a educação ela tem que ser de pluralidade, né? A gente sempre fez esse debate sobre o tema aí da escola sem partido, filme o seu professor. Qual é o nosso argumento principal? Gente, se você filma um professor, você tira a relação de confiança do aluno discordar, o outro discordar do outro, do professor ser confrontado com outras ideias, e da família, inclusive, chegar na escola e dizer não gostei da forma como foi tratado, e agora nós vamos só controlar. Então, nós somos exatamente o inverso, não é uma questão de tutela, é uma questão de consistência, qualidade técnica, e o Tiago Suma, né? Isso. Nos colocou algumas coisas que eu nem tinha pensado, da responsabilidade com os profissionais que passarão a atuar em núcleos familiares. Imagina, né, Aline, nesse período do ensino remoto, muitos diziam, olha só, as crianças estão nos cuida-se, tem uma pessoa cuidando de 2, 3 crianças nas suas casas, isso é um absurdo, imaginem o risco, se é verdade, muitos riscos, nós somos contra esses cuida-se. Então agora se oficializa. Eu penso da seguinte maneira, deputado, o que eu fico tentando compreender como é que seria a aplicação disso, e eu, inclusive hoje, antes do programa, eu tentei fazer o seguinte exercício, eu como professor, sendo professor de homeschooling. Aí eu penso o seguinte, se o aluno tem que estar vinculado à escola, digamos que ele está vinculado a uma escola privada, tá? Então ele teria todo o suporte e o aparato da escola privada, mas ele prefere estar em casa. Aí dentro da liberdade individual, tendo a lei, ok, ele está dentro da legislação, certo. Agora, e se eu cometo algum tipo de irregularidade, um maltrato com esse aluno, eu sou processado pela família ou a instituição de ensino? Mas a instituição de ensino, ela está me provendo a minha fiscalização como funcionário? Então eu acho que fica um vácuo muito grande nessa relação. Aí depois, e agora eu vou passar a palavra para a Aline, mas depois o deputado também achei que a gente está tentando, está claudicante no nosso argumento. Primeiro se tenta uma saída da tutela do Estado, que eu concordo que o Estado não tem que estar presente em todas as abordagens, mas para isso já existem alternativas de todos os níveis educacionais, desde a creche até o mestrado, doutorado, que são as instituições privadas, para que possas fazer um self-service de consumo educacional. Porém, o senhor, mais uma vez, retoma o Estado quando o aplicador de prova tem que ser o próprio Estado, porque das duas uma. Se o Estado não se responsabilizar, ou as instituições reguladoras de educação não se responsabilizar por uma aplicação das provas, aí nós temos um risco absurdo do homeschooling se tornar o pontapé inicial da defasagem escolar definitiva. Porque mas, aí Thiago, ninguém mais roda. Me perdoe, eu não vejo nenhuma contradição nesse sentido, porque em todos os países existe um sistema de supervisão e avaliação de aprendizagem que é feito pelo Estado. Essas pessoas pagam impostos
Não existe nenhuma complexidade em oferecer uma estrutura de supervisão. Só que deputado, se o senhor pegar a Dinamarca, por exemplo, a população da Dinamarca ela tem ensino superior. Educacional, nós aqui temos o quê? Nós temos 150 mil professores aqui. Não é uma coisa complexa. Por uma quantidade muito pequena de famílias educadoras, você estabelecer um processo de avaliação. Não é difícil, é só se organizar. Posso garantir para ti. Inclusive, nós estivemos na secretaria, e pena que o deputado não esteja presente aqui, porque ele poderia fazer essa sustentação de forma Qual muito mais efetiva. Deputado Fábio? Está acompanhando muito de perto. Mas, só para, assim, o que acontece? Uma escola e um conselho tutelares, eles têm todas as condições de poder fazer essa supervisão e essa avaliação do conhecimento sem nenhuma complexidade. Então, eu quero só trazer essa tranquilidade para ti. Tiago, a escola não tem... Deputado, mas daí, assim, o senhor tem uma estimativa, vocês trabalham com alguma estimativa de quantas famílias conseguiriam operar nesse homeschooling? Qual seria um número? Nós temos um número? Olha, eu acho que se trabalha com a estimativa atual. Qual é a estimativa atual? Nós estamos trabalhando a partir dessa estimativa. E é qual? O deputado Fábio menciona que é em torno de 1.000 famílias. Né? 1.000 famílias. Então, nós teríamos mais 1.000 pontos. O senhor imagina agora que cada casa é uma escola. Então, nós teríamos mais 1.000 escolas para ser depurada pelo Conselho Tutelar e pelos órgãos reguladores. Então, quando eu disse o senhor negou que não aumentou. Só um pouquinho, deputado. Thiago, deixa eu te falar um detalhe. A rede pública estadual, ela está sofrendo de uma perda de alunos nos últimos 10 anos, muito pela baixa qualidade, muito pelas greves recorrentes que o PT e o CEPERS promovem constantemente. Não são essas as razões, Thiago, não são essas as razões. O PT não, só o CEPERS, desculpe, deputado. Mas então... Não, querido, eu estou dizendo que o Estado que... Só para concluir, deputada, tinha 1.400.000 alunos e hoje tem 800.000. Né? Nós temos uma estrutura de professores, não é, que eu garanto para ti que pode se organizar tranquilamente e oferecer essa supervisão para fazer uma avaliação para 1.000 famílias. Isso não é problema. Deputado, diga lá, Douglas. Deputado, se o PT, a esquerda, etc., eles dizem que o governo ele dá conta de gerir infraestrutura da mais básica à mais avançada, energia elétrica, desde a transmissão, a geração, a distribuição. O Estado consegue coordenar um banco, tem banco público no Rio Grande do Sul. O Estado consegue fazer tudo, mas quando é para atender 1.000 famílias, é uma falta de sensibilidade que a deputada Sofia Cavedon... E se essas 1.000 famílias quisessem se matricular regularmente na rede de ensino, eles não teriam que atender? Seriam obrigados a atender. Mas aí é um ambiente, mas daí são 1.000 ambientes a menos, deputado. Deputado, olha só. Deputado, deixa eu só tirar algumas dúvidas. Desculpa, deputada. Eu preciso tirar umas dúvidas, porque o que eu estou perguntando, eu não tenho um posicionamento definido. Eu até digo o seguinte, talvez... Eu quero dizer, só para complementar, que essas questões são absolutamente facultadas ao processo de regulamentação que vai ser feito pela Secretaria de Educação. Certo. Eu estou aqui simplesmente aventando alguns aspectos, né? Mas que isso, obviamente, quem tem a competência regulamentar para desenvolver a melhor metodologia de supervisão é a Secretaria de Educação. Perfeito, deputado. É que eu tenho que tirar, e dos 4 convidados, os 4 têm um peso muito importante, mas hoje eu tenho uma preocupação maior com o senhor como meu entrevistado, porque o senhor foi um dos 28 votos que ainda não me convencem da aplicação. Eu acho a ideia boa. Eu repito, eu como professor, eu vi talvez uma demanda de emprego maior. Eu vi talvez a recuperação de postos de trabalho, e isso é interessante. Mas nós temos que ver se nós estamos criando uma solução ou mais uma cabeça de górgona para ter que dar conta. Quando o senhor fala de 1.000 famílias, eu pergunto o seguinte, os pais são autorizados a educar. Esses pais, se fosse na lei federal, os pais teriam que ter ensino superior. Aqui isso não consta. O que é o capacitador para dizer que um pai tem condições de educar o seu próprio filho? Se tem um nível básico que se exija, nós temos 2 problemas aí, deputado. Ou se exige um nível específico para que os pais optem pelo homeschooling, e isso aí eu vou ter que concordar com os argumentos de oposição
ao projeto, porque daí ele restringe, porque ele não é uma lei universal, não é uma lei para todos, ele quebra o princípio da isonomia do Estado Democrático de Direito, porque daí ele vai restringir que somente as famílias com maior potencial econômico, que tiveram condições acadêmicas e estrutura esse ensino domiciliar, ou ele libera geral e aí ele também fragiliza a capacidade da transmissão desse conteúdo. Porque, segundo o projeto do deputado Fábio, tem que respeitar a BNCC. E a BNCC, deputado, ela prevê História, Geografia, Matemática, Química, Física, Biologia, Português, Língua Estrangeira, Filosofia, Sociologia e Redação. Eu quero que o senhor me diga um pai que tenha habilidade técnica para fazer a transmissão de todos esses conteúdos da grade curricular, porque, sinceramente, eu não conheço ninguém que seja tão bom nisso. E, inclusive, os conteúdos de vestibular, do nível da exigência de um vestibular da URGS, como o vestibular do Rio Grande do Sul, nem alunos de colégio privado têm conseguido alguns bons índices de desempenho, que tem que passar 1, 2, 3 anos em cursos pré-vestibulares. Então, quer dizer, nós estamos qualificando o aluno, o discente, ou nós simplesmente, em nome das liberdades individuais, que é algo que tem que ser respeitado como uma visão, uma linha socioeconômica, nós estamos declinando do fomento de ensino para criar uma outra demanda. Porque sim, deputado, se são só 1.000 famílias, é restrito, concordo com o senhor, mas então é uma lei parcial. Se 1.000 famílias o senhor acha pouco, eu pergunto para o senhor, essas famílias serão visitadas pelos fiscalizadores? Porque eu, particularmente, enquanto professor de escola e que saí da escola há alguns anos, eu nunca vi fiscalizador pintar em colégio, quiçá agora nos lares de residências. Aí eu gostaria mais uma vez de ouvir o senhor, mas na sequência ouvir os nossos outros entrevistados, deputado. Obrigado pela gentileza, Tiago. Eu, na verdade, não tenho todas as respostas, né? E também, na verdade, eu não me sinto apto a adotar esse mecanismo do homeschooling. O que eu tenho acompanhado, primeiramente, é que os pais, primeiramente, até a 5ª série, nós temos a unidocência, né? Que trabalha basicamente com um professor ensinando todos os conteúdos. Mas o que eu tenho visto é que, de forma recorrente, os pais que trabalham com ensino domiciliar têm investido em professores particulares, têm buscado a implementação, não é, de conteúdos através das melhores metodologias, não é? São pais que normalmente se dedicam profundamente a um projeto pedagógico personalizado, não é? Buscando os melhores profissionais, as melhores metodologias, os melhores recursos na internet. E o resultado disso, sabe qual é, Tiago? Qual? É que a qualidade da educação dos jovens dessas famílias é muito superior à da educação pública. E não somente no Brasil. Esse é um fenômeno constatado, eu tenho pesquisas aqui, feitas nos Estados Unidos, na OCDE. Só para você ter uma ideia, todos os países da OCDE utilizam essa ferramenta, porque isso, basicamente, Tiago, é um mecanismo que oferece liberdade para as pessoas. As pessoas querem liberdade para poder construir suas vidas. E eu sou completamente favorável a isso. Para ficar livre totalmente do Conselho de Educação, da Comissão de Educação aqui da deputada Sofia, das Mães para a Democracia. As pessoas querem ficar livres. Mas aí, deputado, dentro da liberdade é só escolher a instituição. É só escolher a instituição. Olha só, deputado. Exatamente. Alguém está oprimido pela Comissão de Educação da Assembleia, Tiago. É liberdade para essas pessoas, elas vão gerar muito mais qualidade de educação para os seus filhos do que se não tiver. Deputado, bem rapidinho, eu vou ter que chamar um intervalo comercial, que eu já estou queimado, e depois eu quero ouvir o Douglas e a Aline, mas antes, bem rápido, eu vou só terminar com um cálculo aqui que eu fiz. Eu sou péssimo em matemática, porque eu sou professor de filosofia, mas matemática eu não manjo. Então, se eu tivesse que treinar o meu filho em casa, por exemplo, eu já não conseguiria. Mas olha só, R$50, combinemos que é uma hora-aula bastante aceitável para professor. Se eu tiver que dar 4 períodos por dia, de segunda a sexta-feira, 4 semanas, isso dá R$4.000. Então, por baixo, o homeschooling já custaria R$4.000 de segunda a sexta, se eu tiver 4 períodos.
Então, isso é mais ou menos, deputado, alguns nobres cursos de universidade. Então, mais uma vez, nós apontamos para o topo da pirâmide econômica uma lei e talvez o tempo tomado do parlamento em um caráter sem o princípio básico da isonomia. Essa é a minha preocupação. Mas quando o senhor fala das liberdades, eu concordo em pleno argumento do senhor. Nós temos que ter cada vez mais liberdades e o não aprisionamento a instituições das quais nós não queremos ser reféns. Mas para a instituição de ensino isso já existe, porque quem paga 4 mil para ensinar o filho em casa pode pagar o melhor colégio privado de Porto Alegre. Mas eu vou para um rápido intervalo, a gente vai continuar debatendo, o tema tá bom. Tem que fazer as contas matemáticas melhor depois, viu, querido? Porque não é bem essa conta. Vamos lá, Deus, o senhor me ajuda aí. Eu falei, não sou bom em matemática, sou professor de filosofia. A gente volta já, fique aí. Voltamos então com o Cruzando as Conversas da noite desta quinta-feira. Estamos debatendo o ensino domiciliar no Rio Grande do Sul. Está aprovada na Assembleia Legislativa e agora aguarda a sanção do governador Eduardo Leite. O programa tem um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Colombo, estruturas para eventos, agora com fretes e cargas, e Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Também acesse lá o www.rdcshopping.com.br e confira os melhores produtos, como o kit Churrasco Tramontina. Aproveite estojo com 6 peças de aço inox e cabo de madeira da linha Churrasco Tramontina por 6 parcelas de R$ 87,50. Eu recebo no programa, e estamos num belo debate aqui, o deputado estadual Thiago Simon e o assessor parlamentar Douglas Sandri, e também a presidente da Associação Mães e Pais pela Democracia, Aline Kerber, e a deputada estadual Sofia Cavedon. Pode botar na tela os nossos convidados mais uma vez. Deputado, só para não me deixar passar muito mal, vou pedir ajuda para o Douglas Sandri, meu amigo que é engenheiro, mas o mínimo são 4 períodos por dia, né? Porque senão é muito menos que o colégio. Se cada período custa R$50, dá 200. Tô certo, Douglas? Tá ok meu cálculo? 50 vezes 4 é 200? Por favor? Isso. Se são 5 dias da semana, a aula de... Peraí, deputado, um instante só, deputado. Deputado, um instante só. Mas você está errado nessa conta, querido. Então o senhor quer pagar menos do que R$50? Hoje, que eles são Oi? Então como é que ganha o professor que vai lá no homeschooling? Como é que ele recebe o salário dele? Não, depois eu vou me manifestar. Tá. Acho que você está no debate aí com a gente, com os teus argumentos, depois eu... Não, é só para atualizar aquele dado que eu trouxe, que o senhor disse que o meu cálculo estava errado. Então, se eu fosse pagar R$50 o período, no mínimo de 4 períodos por dia, dá R$200, que foi o que eu falei, o senhor estava errado. R$200 vezes 5 dias por semana dá R$1.000. São 4 semanas no mês, R$4.000. Esse cálculo está correto. Apesar de eu ser bem manco em matemática, esse cálculo está correto. Aí nós podemos discutir se custa R$50 o período de um técnico, um professor qualificado para dar aula em casa. Aline, dentro da tua fala, o que eu gostaria que tu desdobrasse, que eu também não me senti convencido, uma é sobre, na tua palavra, a inconstitucionalidade do projeto. Eu tenho críticas e dúvidas sobre o projeto, mas eu vejo ele tramitando constitucionalmente, então eu acho que a gente tem que, se tu tens argumento, ele tem que ser sólido, né? Eu não encontro essa resposta inconstitucional para o projeto, eu posso não concordar, mas eu acho que há legitimidade no que tange os princípios de votação de Assembleia. Também, você falou ali de 95 mil denúncias como recorde de 2020 ao colégio de abusos. Eu queria só depurar esse dado, eu fiquei na dúvida, porque em 2020 as crianças não estão indo para o colégio, estão em casa por conta da pandemia. Então eu queria esse dado atualizado. E também o que eu falei antes, e reforço agora, sobre a instituição não aceitar uma criança PCD ou por qualquer natureza, que eu vejo que isso jamais seria, vamos dizer assim, permitido mesmo pelo homeschooling. Então eu gostaria que você desdobrasse esses pontos, porque independente dos nossos posicionamentos dentro do debate, a gente tem que ter muito às claras o que é certo e o que é errado, Aline. Perfeito, Thiago. Eu vou fazer alguns preâmbulos e responder pontualmente as suas questões. Acho que o que nós mais aprendemos com a cruel pedagogia do vírus
é que a solidariedade e o social são fundamentais, e que a escola, então, ela tem um papel nesse contexto ainda mais relevante, sobretudo para superar o individualismo exacerbado, que inclusive nos colocou nessa situação de pandemia com mortes evitáveis, né? Uma pandemia aí descontrolada, com gestão por espasmo, fragilizando completamente a democracia e agudizando a banalização da vida. E para nós, da Associação Mães e Pais pela Democracia, ao contrário do que defende o deputado Simon com muita veemência, mais do que notas e aprovações em provas e vestibulares, que os nossos filhos vão muito bem, porque estudam nas escolas, as maiores escolas, sobretudo de Porto Alegre, privadas. Nós queremos uma escola pública forte, uma escola pública para todos, de qualidade, para que eu possa, inclusive, ter um ensino privado forte, né, e voltado às liberdades, a liberdade de aprender, a liberdade de ensinar, e há inúmeras opções de métodos públicos e redes de ensino, né? Nós queremos filhos engajados e que saibam resolver problemas concretos e sociais. E isso só se aprende no confronto, né? No debate, vivendo a pluralidade e a diversidade, que é essa possibilidade que é a escola, né? E que saibam mediar conflitos desde a escola, para que saibam encontrar as soluções para a vida em sociedade, numa sociedade que é complexa e que cada vez tolhe as nossas possibilidades de qualidade de vida. Então, a escola, ela, claro que precisa ser reavaliada pelos seus déficits, tanto públicos, tanto as escolas públicas quanto privadas, em relação ao conteúdo, às formas de inclusão, aos resultados, mas as soluções não podem ser simplistas e restritas para um pequeno grupo e gerar um revés social enorme, com revitimização e com violação de direitos, e que impacta todas as políticas sociais, para além das políticas educacionais. Isso sim, Douglas, que é falta de sensibilidade. Quer dizer, tu escolhe um grupo e se quer, então, um grupo que terá um ensino mais superior, como reforça o deputado Simon, e aí, para mim, é um reforço de privilégios. É para isso que serve a liberdade num dos países mais desiguais do mundo? Não é para isso que serve, e nós estaremos sempre defendendo ideias que não são ideias, como o senhor diz, né? Do campo progressista, né? Um campo que defende uma escola do século XXI. As 95 mil vítimas não foram à escola a denúncia, foram ao Disque 100, recorde desde 2013. Desculpe, Helene, não ouvi. Foi para quem? De denúncias do Disque 100. Ah, tá, perdão. Tá, não, é importante porque eu entendi errado e eu não quero, né, de repente, ficar com a impressão equivocada. Desculpe, te interrompi, perdão. Você terminou? Então, as escolas públicas, elas têm um papel muito central nas comunidades. A gente percebeu isso ao longo aí da pandemia, obviamente que não aceitando que as crianças, né, sejam imunizadas por rebanho num período tão grave da pandemia, mas entendendo que é preciso construir um processo de escola segura, com condições sanitárias para todos e não só para quem pode pagar, como é o caso, né, da nossa situação, sobretudo da Mães e Pais pela Democracia. A gente está olhando de forma larga, que é isso que exige ser superado com o aprendizado da pandemia. Tá. E as escolas são referências no atendimento da qualidade das crianças com deficiência, mas desde o ano passado, e a deputada Sofia sabe muito bem disso, com a mudança do decreto pelo Bolsonaro, que interferiu na inclusão dos alunos com deficiência nas escolas, as escolas, Thiago, passaram sim a recusar matrículas, dizendo que não tinham condições, tanto públicas quanto privadas, e nós discutimos isso na Comissão de Educação da Assembleia, porque diziam que não tinham condições de atender determinados alunos com algumas determinadas deficiências. Mas aí, nesse sentido, Aline, mas se a escola não tem essa estrutura hoje, e o que faz com esse aluno? Se ele ficar represado em casa, aí o homeschooling não seria uma alternativa?
foi uma desconstrução desse atendimento e desse atendimento de qualidade. Foram escolhas dos governos de não priorizar esse atendimento. Compreendo, mas aí eu volto à fala do deputado Thiago e concordo com ele. Mas se o governo vai desassistir o cidadão e o cidadão tem daqui a pouco um filho com uma necessidade urgente, ele tem que pensar no seu filho e não pode ficar esperando pelo governo. Aí ele precisa também criar a sua capacidade de ação individual. Aí como é que ele fica? Refém de um governo frágil, e porque entra governo, segue frágil, e aí, especialmente esse público, é um público que para mim é muito sensível e que talvez devesse ser pensado num tipo de estrutura dessa natureza, porque são particularidades e especificidades que o Estado, que hoje tem uma caricatura de atendimento à educação, não consegue dar vazão e demanda de atendimento. Então aí eu vejo o vácuo de um bom argumento do homeschooling. Tem um vácuo, mas isso não pode agudizar o problema, né? E não pode mascarar o problema, que ele precisa ser uma política pública e de forma coletiva e não de forma individualizada, com uma política enorme de exclusão e de revitimização e violação de direitos. Então, eu acho que, por um lado, tem isso, mas, por outro, ela alimenta e retroalimenta a incapacidade estatal de resolver esse problema. E aí, do ponto de vista que tu também trouxeste da insegurança alimentar com o homeschooling para a família pobre, que vai ser garantido com trabalho infantil com evasão escolar, que vai dizer que faz educação domiciliar, entende? Então, a insegurança alimentar ela vai ser resolvida dessa forma. E houve mas não é dizer, Estado, né? Daí vai ter que provar. Mas não tem capacidade de fiscalização. Não, peraí, não. Tu traz isso muito bem. Cada família, se são 1000 famílias, são 1000 escolas sendo abertas ao mesmo tempo. Esse argumento ok. Funciona, não é todo dia que tem que fiscalizar a pessoa. Não, perfeito, mas esse argumento, Aline, esse argumento eu acho frágil pelo seguinte, ó. Não, pessoas para fiscalizar, todo dia, não é assim. Mas tem que construir mecanismos, né? Mecanismos, indicadores, tem que construir métricas, tem que entender. Não é a 4 horas, não precisa de 4 horas. Mas é que a criança que está... Daqui a pouco nem precisa de aula, nem precisa de professor, né? E é mesmo os pais que são os capacitados, que dão aula e tá bom, e passa por isso, e fica o condomínio como espaço de socialização, constituindo guetos e bolhas sociais, que é isso que se quer para garantir privilégios para os de sempre. Então, nós não concordamos com esse pensamento, acho que há reveses importantes de serem considerados, e a política educacional no Estado, nesse período, dá conta de que mais 60 escolas foram fechadas no Rio Grande do Sul, inclusive a escola Rio Grande do Sul, ocupada por estudantes e pais, no centro de Porto Alegre, acabaram com a educação de jovens e adultos e reduziram o atendimento e a qualidade da educação especial. Então, se faz isso para barganhar, né, uma aprovação, uma desresponsabilização do papel frente à demanda educacional, acho que não é este o caminho, não funciona. Tamanha desigualdade, os problemas que precisam ser pensados de forma complexa, como os educacionais. Então, eu acho assim que no Brasil, com a violência sexual e letal existente, somos os campeões mundiais em violência letal e juvenil, e com a redução das políticas públicas na base, não dá para aceitar um projeto com tanto revés social e educacional. Teria o individualismo, a escolha de liberdade às avessas, na minha opinião, sem considerar que há 1.700.000 crianças no Brasil fora da escola por conta da pobreza e da violência e do trabalho infantil, como saiu hoje uma importante pesquisa da OIT e Unicef, nas vésperas aí do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, e que nós novamente voltamos, depois de 20 anos, a crescer nesse indicador. E é realmente um grande atraso, mas é esse conjunto de políticas que pensam para poucos grupos e não olham para o problema mais complexo e amplo. Perfeito. Muito obrigado pela fala, Aline. Eu, numa próxima intervenção, acho que a gente ainda tem tempo, ainda não me senti satisfeito com
com a sua resposta que ela justifique a inconstitucionalidade do projeto, e eu acho que são coisas diferentes, mas depois a gente aborda. E também eu discordo no que toca o público de mendicância, o público que está, as crianças que estão expostas a esse mercado, elas já estão, né? E elas continuarão mesmo com isso ou sem isso. Então, eu acho que isso não pode entrar no argumento. Mas, mais uma vez, sou eu ponderando vocês e provocando vocês para que a gente depure essas análises. Agora, Douglas, eu tenho algumas dúvidas que queria te trazer. A primeira delas, tá? É realmente perguntar sobre o risco da fragilização do processo educacional, tu como educador e como pai, que eu sei que tu és, né? Quais os níveis educacionais seriam atendidos? É da creche até o 3º ano do ensino médio? Seria do que até onde, tá? Porque o que eu pergunto é o seguinte, ó. Faculdade não entra nisso, né? A faculdade, o cara vai para a faculdade. Só que vamos combinar que, se for até o 3º ano, vocês argumentaram que existe a sociabilização em outros ambientes, mas nenhum ambiente regula a sociabilização por faixa etária. O único ambiente que faz isso é o colégio, que vai subindo nos níveis da faixa etária. Então eu vou ter que contar que na minha rua, o meu filho, ele tenha crianças da sua faixa etária, para ele poder sociabilizar com crianças da sua faixa etária, ou talvez eu vou ter que expor ele a conviver com crianças de faixa etária maior, e isso também é um risco, porque vai ser um escoo dessa recuperação da convivência social. E depois, quando eu vou organizando aí a dinâmica do processo de ensino coletivo, são passos a passos graduais. Se eu vou romper com isso, ele vai ser jogado à universidade de que maneira daí para conseguir se entender como um sujeito coletivo no que toca um trabalho em grupo, uma apresentação na frente da turma? Isso não vai reprimir essa capacidade comunicacional do sujeito, que já é bastante restrita? Tu passou pela universidade como eu, nós somos contemporâneos, Douglas, e cada vez mais é absurdamente baixo o nível comunicativo das pessoas em uma universidade que é a URGS que nós estudamos. A palavra é sua. Então, o Suma sempre me refere como educador pelo período que eu passei lá na universidade. A gente tinha um cursinho pré-vestibular popular lá que recebia as pessoas no CUE, lá na engenharia da URGS. Eu fui presidente do CUE, portanto nós coordenávamos o cursinho lá. Foi uma experiência incrível, porque eu pude coordenar uma atividade dessa que deu oportunidade, e dava oportunidade para 225 pessoas em situação de vulnerabilidade e condições socioeconômicas mais sensíveis, né? Então, também sou pai, verdade, uma menina de 9 e uma de 2 anos e 4 meses em casa, né? Eu passo pelos desafios. Se me perguntam, pretende colocar os teus filhos no homeschooling? Não, eu não pretendo fazer isso. Pelo menos não nesse momento. Talvez eu mude de opinião em algum momento, né? Então, mas eu entendo, preservo o direito do pai que entende que é preciso. Claro. E tem que ter sensibilidade. Ali fala com bastante raiva, parece que tem um certo ranço com essa pauta, carrega assim um certo ódio, mas é preciso ter uma questão assim de ter sensibilidade com as pessoas, ser mais sensível com as pessoas que têm dificuldades diferentes das que a gente tem. Porque tem crianças que não conseguem ir para a aula pelo nível de autismo, por problemas de outras doenças, outros problemas que elas possam eventualmente ter, dificuldade de interagir em sala de aula, que aí entra na especificidade de cada um, que a opção da família foi essa. São crianças que têm necessidades especiais e que daqui a pouco tem, na ida à escola, um problema maior do que ela ser educada em casa, e é um direito tanto da criança como é dos pais escolherem por isso. Nós não podemos remover esse direito. E aí o pai opta por isso, e quer um acompanhamento do Estado, pede isso, e aí não vai ter. E depois é processado pelo Ministério Público por abandono, evasão escolar, etc. Por isso tem que ser regulamentado. E aí nós temos diversos estudos falando de socialização, não é algo assim tirado da cabeça, não é minha opinião, tem diversos estudos, em especial nos Estados Unidos, dizendo que a questão de socialização funciona, a escola funciona sim, mas também funciona. Crianças se sociabilizam também por estar em casa com adultos, com conviver na família, por ter outras experiências que são também disponibilizadas pela própria família. Vai na igreja, vai no convívio em atividades que já seriam extracurriculares, vai no futebol, vai acabar convivendo e pode conviver de outras maneiras. A criança pode praticar esportes. Tem aí N coisas que os pais já fazem. Aqui no Brasil, já estão fazendo essa atividade, hoje ainda com muita insegurança, mas em outros lugares do mundo já funciona assim. As crianças... Aí quando tu compara assim, a criança que sai desse processo, ela sai tão sociabilizada quanto a outra. Então, não é uma questão de opinião, é uma questão de fazer um estudo. E aí a esquerda está sempre defendendo ciência. Aí tem diversos estudos dizendo que não há esse problema, que esse problema não se confirma
pessoas que estudam a vida inteira, se debruçam sobre o assunto, e aí o pessoal da esquerda diz, não vale esses estudos, né? Também o SAT americano, né, que é o sistema lá que médio, que faz avaliação, demonstra que eles têm, os estudantes de homeschooling, né, os homeschoolers, têm um bom desempenho nesse teste, o que demonstra que eles têm desempenho acadêmico. E aí misturar essa pauta com outras situações, como abandono, como o grave problema que nós temos sim no Brasil, de violência doméstica, etc., parece que são coisas assim, que não fazem tanto sentido. Porque países que já superaram esses problemas ou nunca os tiveram, têm homeschooling e isso não muda em nada, né? Não aumenta esses casos, porque senão a gente pegaria nos Estados Unidos como se fosse um país que tem muito mais casos no Brasil, e não é verdade. Proporcionalmente, a violência no Brasil é muito maior. Por quê? Porque falta punição para quem faz esse tipo de coisa, faltam outras ferramentas, né, para conseguir inibir a criminalidade nesse sentido, em casa, doméstico e tudo mais. E também tem que ser, sim, uma opção para as crianças irem para a aula, se elas quiserem. Isso que não é imposição. O que o deputado Thiago Simon falava antes é que há, sim, um movimento de esquerda que visa demonizar isso, como se os pais que estivessem praticando isso estivessem querendo proibir o filho, tirar do convívio das crianças. Não é verdade. Os pais que geralmente optam por esse modelo, eles têm muito mais desafios de fazer acontecer a educação do filho do que se ele optasse pelo ensino convencional. Não há problema nisso, porque os pais já estão se propondo a este desafio. Agora, eu tenho uma dúvida, Douglas, só perdão. Dentro da BNCC, teria que cumprir a BNCC, como é que seria a educação física de quem mora em apartamento, por exemplo? Então, tem que essa é parte de toda a questão de como que vai se dar isso no detalhe. O deputado Thiago colocou muito bem. Isso ainda merece e vai precisar de uma regulamentação para se dizer como vai fazer isso. Mas para mim é muito simples esse tipo de coisa. É simplesmente botar, daqui a pouco, coloca o filho numa atividade extra-classe, como já tem hoje, uma escolinha de futebol, natação, etc. Há maneira de fazer isso. Porque se as crianças dependessem da educação física como a única alternativa à atividade física que recebem hoje nas escolas, nós não teríamos aí novamente bons esportistas no país, porque é muito difícil, e pior ainda nas escolas públicas. Não, aí, os bons desportistas que nós temos, na maior parte das vezes, são de comunidades que evadem do colégio, né, que ficam e não tem nem a capacidade do colégio de os resgatar. Agora, concordemos que muitas crianças só têm esse espaço escolar para atividade física, muitas crianças. E aí também não sei se a questão do valor nutricional, mas um problema que já assola o Brasil, que é a questão da obesidade mórbida de jovens, também pode se agravar nesse setor. Tudo então, isso pode ser avaliado. Pois é, Douglas, é por isso que hoje eu fiquei... Não é. A criança não vai ficar... Por quem, Douglas? Por quem, Douglas? Isso é regulamentação. Porque isso é que não há uma responsabilização com a implementação das políticas públicas. Se cria leis, projetos para atender uma demanda eleitoral sem responsabilidade, com os reversos sociais. Não. Está sendo leviana agora. Está sendo leviana. Com a implementação. Isso não é uma política responsável, uma política irresponsável e por espasmo. Não é eleitoral. Tem 1000 famílias. Não tem capacidade institucional e técnica para sustentar esse debate. Vocês não têm essas condições, isso ficou evidente para a sociedade. Aline, você está me interrompendo de maneira raivosa de novo. Aline, vou pedir que você... E é fundamental que se diga, há contradições, vocês defendem que lugar de criança na escola, ao mesmo tempo homeschooling. Querem homeschooling porque acham que os professores são doutrinadores e defendem as liberdades de alguns que se sentem ameaçados com um pensamento plural diverso. Pedir que corte o áudio da Aline, por favor. É disso que nós estamos tratando e precisa ser dito e explicado com clareza, franqueza e sem mentira. Porque senão, Aline, eu vou pedir que você espere, Aline. De coisas completamente diferentes. Aline, você ganhou o seu tempo aí. Assim, eu entendo o fervor do tema, porque são oposições antagônicas, mas nós temos que ter o máximo de capacidade desse diálogo sem esse teor também, porque, afinal de contas, não tem como a gente falar sobre educação com a veia do pescoço saltada, porque são completamente contraditórios esses teores. Então, entendo o teu posicionamento, mas eu pedi que você aguarde. A palavra estava com o Douglas. Por favor, Douglas, complete. Então,
aí o pessoal da esquerda, a Aline, evado desse sua raiva, seu rancor com essa pauta, a deputada Sofia trazem aqui situações que o Estado não vai ter estrutura para isso. Eu já falei antes aqui. Elas defendem, o PT defende, a esquerda defende que a gente tenha energia elétrica estatal. Atividade, eu sou engenheiro eletricista de formação, tá? E atividade estatal nesse ramo é uma das que mais precisa de tecnologia, planejamento, etc. Né? Elas defendem que tenha Estado nisso, que o Estado consegue dar conta disso, mas não consegue dar conta de 1.000 famílias de fiscalizar. Defendem que o Estado tem que ter a Corsã, saneamento, etc., que não consegue entregar no Rio Grande do Sul, públicos, em gestão do Estado, mas o Estado não consegue atender 1.000 famílias. Ele, teoricamente, conseguiria 11 milhões de pessoas tirar do saneamento básico, não consegue fazer, mas quer dizer que vai que não Douglas, consegue, não tem estrutura para isso. Douglas, está dizendo que as escolas públicas são piores privadas, mas se recusam a debater um sistema cujo ensino seja público, sim, mas não com a gestão estatal, com a gestão privada. Se recusam, dizem que isso é privatização, que isso que fosse privatização, porque a educação é tão essencial que ela não deveria estar na mão do Estado. Quer dizer, para a esquerda, o modelo de Estado deles é que pode fazer tudo, menos fiscalizar eventualmente quando se pode dar uma liberdade que a Assembleia Legislativa acaba de conceder aos pais que querem educar os filhos através dos seus próprios meios, porque os filhos eventualmente podem ter ou necessidades especiais ou porque eles conseguem conferir um ensino superior ao que é dado hoje pelas escolas, em especial as escolas públicas, que as escolas públicas do Brasil são sofríveis se comparadas a outras escolas como as privadas, ou outros modelos de ensino mais avançados, como as charter schools, são escolas comunitárias, por exemplo. Então, a esquerda diz que dá para fazer tudo, o Estado pode fazer tudo, menos liberar o charter school, porque daí não consegue fiscalizar, o cara não consegue ver uma vez por mês o caderno da criança, o desenvolvimento da criança, fazer uma prova para a criança. Não, faça-me um favor, não tem como a gente conseguir acreditar que o Estado pode fazer tudo isso, mas não poderia fiscalizar. Douglas, desse sentido eu concordo contigo, eu não acho que o Estado tem que estar presente na gestão de tudo. Só que, por exemplo, nós falamos de 1.000 famílias, só que esse é um número completamente hipotético. E ele pode duplicar e triplicar. E será que não vai inchar a capacidade de atendimento? E se inchar, não tem que contratar mais conselheiros, isso, aquilo, babá. Aí não é uma demanda maior para o Estado? Justamente o Estado que você disse que não tem que ser responsável? Então, essa é uma dúvida, tá? Mas a gente vai falar sobre isso depois. Um outro teor que ainda ficou para mim, assim, que eu não estou satisfeito com o tema, é o seguinte. Tanto o deputado Thiago quanto tu, Douglas, que são favoráveis à pauta, e tu acompanha com muita propriedade, e eu te acompanho nas redes sociais, né, e tá ali com o deputado Riesgo, com o deputado Osterman, vocês estão envolvidos com a pauta, mas parece que até agora vocês têm a cabeça, ou talvez tenham as pernas, mas não têm o corpo completo. E me parece, então, que 28 deputados aprovaram muito mais pela condição da ideologia liberal, e que é completamente justo, porque é um entendimento, mas muito mais do que pelo fechamento da pauta, toda ela amarradinha. Vai ser assim, assim, assado. Agora a gente já está jogando dizendo, não, aprovamos, agora o Estado vê como é que vai fazer. Porque a maior parte das respostas que são cruciais, a gente não está encontrando. E talvez, então, eu acho que isso teria que ter outras rodadas de debate, até com participação dos interessados, se realmente são 1.000 famílias, ou se são 2.000, ou se são 3.000, eu não sei. Porque esse é um número hipotético, completamente abstrato, tirado, né, do debate. É porque é assim que funciona. Tu cria a lei para regulamentar determinada situação, mas no detalhe, no técnico, no como que exatamente vai ser, até por uma questão administrativa, o deputado Thiago está aqui para nos ajudar com isso, quem vai ter que dispor dessa estrutura, vai ter que dizer exatamente como é que vai ser feito isso, qual a quantidade de profissionais alocados, qual que é a demanda que vai vir disso daí. É óbvio que não se consegue determinar tudo isso e colocar na lei. Então, não, tem coisas tudo bem, que a gente na lei não tem que precisa estar. Não, compreendo que na lei não precisa estar. Mas os defensores da pauta, no mínimo, têm que refletir sobre ela para conseguir justificar, até para a opinião pública, do porquê optam por essa estrutura social.
Porque senão, aí nós acompanhamos... Eu vou revelar uma coisa aqui, Douglas. Outro dia recebi um convidado, eu vou reservar o direito jornalístico de fonte e não vou revelar, mas recebi um convidado que disse assim, o senhor participa do programa comigo? Ele disse assim, eu participo. E eu disse, qual é o seu posicionamento? Ele, cara, nem li o projeto ainda, mas como eu sou situação e sou apoiador de governo, então pode botar aí que eu sou a favor. Então, quer dizer, às vezes eu penso que é um pouco disso, assim, a gente está muito na questão política e menos na questão da aplicação desta política. Porque... Mas esse debate foi tido, Thiago. O deputado Thiago esteve presente, deve ter visto as audiências públicas, tem E por que a gente não tem essas respostas básicas esse debate assim? foi tido. Se países mais ricos e países mais pobres conseguem fazer isso, por que nós não vamos conseguir? Acho que a primeira resposta está na situação do número de pessoas que nós temos no Brasil e o número de capacidade que nós temos do atendimento das estruturas de ensino, como o Conselho Tutelar, etc, etc, etc. Essa é a primeira resposta. Agora, eu não estou dizendo que não consegue ser aplicado, eu até acho que bem gerido, ele é bem aplicado. Mas a condição de temperatura e pressão que para mim ainda não está normal, porque algumas respostas muito importantes não vieram. Depois eu vou ter que chamar um último intervalo para a gente ir para o nosso bloco final, mas eu quero ouvir o deputado. Pois é, Thiago, se me permite. Por favor, deputado. Então, a questão, tu pegasse uma questão muito importante, né? Essa questão de que não para de pé, a proposta não para de pé. É um grupo de famílias que quer educar seus filhos em casa, como política pública não para de pé. Eu acho, Thiago, tu levantasse uma questão, por exemplo, a precarização dos profissionais da educação. Seja pelo fato de eles irem atuar nas famílias, um pouco pelo que eu escutei aqui, comparando com escola charter, que daqui a pouquinho vem a demanda de que a educação pague, por falar nos impostos aqui, daqui a pouco vai ser o poder público que vai pagar esses professores que vão dar aulas em casa, porque pode ser qualquer coisa. Então, o projeto, inclusive, ele tem vício de origem por causa disso, porque ele tem custos. Eduardo Leite deve vetá-lo porque ele implica em custos e responsabilidades para o governo. E o que eu quero deixar como pergunta, eu gostaria muito de ouvir, porque tanto o Douglas, quanto o Thiago, quanto o Fábio disseram, eu não criaria os meus filhos nesse sistema. Nenhum deles gostaria desse sistema, pelo menos até então, para os seus filhos. Então, é realmente um atendimento de uma demanda bem específica que nós já caracterizamos bem. E a minha pergunta é, qual a dificuldade dessas famílias de fazer tudo isso que querem oferecer aos seus filhos para além do horário da escola? Não acredito que prejudique toda a sua ideologia, toda essa formação rica, mais alta, mais qualificada, os melhores que vão passar no vestibular. Bom, oferece isso no contraturno escolar. Oferece isso à tarde, à noite, de manhã, no tudo. Quem precisa do homeschooling? Não, quem quer o homeschooling? Não, aí eu quero entrar, Douglas, exato, tu citaste a questão dos autistas, das pessoas com deficiência, entrou bastante esse tema. E aí, gente, é muito importante, eu quero dizer para vocês que nós avançamos em termos de inclusão, a política pública que mais avançou no país foi a escola. Com as salas de integração e recurso, com as tecnologias acessíveis, com formação de professores. Gente, sou muito orgulhosa disso. Vocês não têm ideia do que já se avançou de inclusão, inclusive no tema dos autistas. A escola privada tem mais dificuldade. A escola privada ela está, inclusive, com processo no Ministério... A escola privada, de forma geral, no Ministério Público, porque ela quer resultado e ela, no máximo, agora, por pressão, acolhe 1, 2 crianças por turma. E deu. Então, pensar que a solução para a criança e a jovem com deficiência é voltar para o lar, é voltar para um momento em que a política pública não assumia crianças com deficiência como sujeitos de direito à educação e como sujeitos aprendentes. As crianças com deficiências eram relegadas ao lar, à invisibilidade, e depois a instituição, a PAI, institucionalizava o dia inteiro, o tempo inteiro, mas não para aprender, não para evoluir, não para ter autonomia. Então, nós avançamos muito na escola. Nossa, gente, eu posso falar da experiência da Educação Municipal de Porto Alegre, que é ciclos, né? Que tem desde a estimulação precoce dos bebês com deficiência, lá no hospital quando nasce, a educadora já atua lá,
As EPIs, a educação, a estimulação precoce dos pequenininhos, até a adultez, quando eles têm integração ao mundo do trabalho, à socialização, a projetos de estágios protegidos. E é uma coisa maravilhosa que tem acontecido com as pessoas com deficiência, o que a escola conseguiu, por exemplo, a Câmara Municipal tem estagiários com deficiência das nossas escolas especiais. Então, é um retrocesso imaginar que porque tem deficiência tem que ficar no lar. Gente, a pessoa com deficiência, ela se desenvolve, ela se beneficia exatamente com o espaço escolar, com o espaço de interação. Muito bom. Então, tem muito debate para fazer aí e que passam por elementos desse tipo. Obrigado, deputada. Quero ouvir, antes do break, o deputado Thiago Simon, que já tinha pedido a palavra lá atrás. No fim, a gente foi indo. Deputado, o senhor tinha uma pauta que o senhor queria desdobrar, então, por favor, fique à vontade. E também a questão do cálculo, que o senhor disse que eu estava errado e eu queria ouvir o seu. Está sem áudio, deputado. O senhor está mutado, deputado. Nós não lhe ouvimos, deputado. Não, eu estava comentando rapidamente que existe uma autodidaxia dentro do processo metodológico do homeschooling, com muitas videoaulas, com muitos conteúdos da BNCC, com muitas ferramentas, não é? Com muita capacitação dos pais, de professores particulares, mas e de nenhum modo, assim, das realidades que eu conheço, existe essa coisa de 4 aulas por dia. Acho que, assim, pelo que me consta, talvez o senhor conheça alguém que vá gastar isso, mas eu posso lhe garantir, na minha experiência de relacionamentos, que isso não existe, né? O que eu vejo são pais profundamente dedicados, comprometidos, não é? Ainda mais nesse momento de pandemia, que a realidade da educação já vem funcionando praticamente em casa, né? Esses pais organizando projetos pedagógicos, né, da melhor qualidade e oferecendo uma educação de qualidade. Eu trago aqui para ti, né, eu acho que nós temos aqui uma dificuldade que esbarra muito no viés ideológico. Tá? Por que eu vou trazer isso? Com muito respeito, porque eu respeito a ideologia socialista. Tem pessoas aqui que são socialistas, que defendem o modelo cubano, que defendem o modelo venezuelano, que defendem modelos, não é, estatizantes, que, como eu comentava, nós estamos mudando radicalmente a realidade, enxugando a participação do Estado aqui no Rio Grande do Sul em várias áreas. O Estado, para tu ter uma ideia, tinha uma gráfica. Hoje tudo é digital. Concordo. Mas para a gente processar mas no cálculo final, o homeschooling enxuga o Estado. Só para concluir, querido, só para deixar eu desenvolver meu raciocínio. Perfeito. Não foi uma tarefa simples, né? Então, quando nós entramos na questão da educação, isso que está acontecendo agora, Thiago, na verdade, é uma mudança de mentalidade no que se refere ao papel do Estado e à emancipação do indivíduo, das pessoas, em relação ao seu protagonismo de vida. Eu vou dar um exemplo para ti, de maneira muito simples, né, de um país que tem uma característica federativa muito semelhante à nossa, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país continental, tem uma população grande, não é? São quase 300 milhões de pessoas, né? São muitos estados, existe um certo nível de desigualdade dentro dos Estados Unidos, não, obviamente não que nem o Brasil, mas lá existe espaço para todas. Essa contradição que está tentando se impor aqui, como se a educação tradicional se contrapusesse à questão do homeschooling, é uma contradição que não tem. Lá nos Estados Unidos, nós temos a educação pública, não é? Mais de 50% de participação nas matrículas. Nós temos as escolas charter, nós temos os vouchers. Aqui nós tínhamos o deputado Marcel, que fez conta mostrando que o custo aluno na rede estadual é em torno de R$900. Será que se você pegasse R$900 da rede pública estadual e desse na mão de uma família, muitas vezes ele não ia colocar numa escola privada? Talvez pudesse, né? Então, é a mesma coisa, né? Os Estados Unidos têm a rede pública, a rede privada, tem voucher, tem charter e também tem o homeschooling.
Não é? O homeschooling é uma ferramenta, é uma modalidade absolutamente reconhecida em todos os países desenvolvidos do mundo. E no meu entendimento, Tiago, é uma certa visão totalitária, não é? Negar o direito dos pais, não é? Que vão se submeter à fiscalização do Estado, vão ser submetidos, não é, a avaliações de aprendizagem. Todo o processo de ensino vai ser controlado e supervisionado pelo Estado. Me parece que não permitir que essas famílias tenham esse direito é uma visão muito retrógrada e totalitária. Tem um bufo de Rousseau aí, né, na obra Emília. Assim, eu sinto aquela coisa de manter uma pureza do discente. Porém, eu insisto, vai continuar com a regência Só que eles não desejam para os seus filhos, Tiago. Pois é. Só que eles não desejam isso para os seus filhos. Pois é, deputado. Isso chama-se Nenhum dos liberdade. deputados. Não, eu acho legítimo, liberdade. Nem todo mundo, por exemplo, que defende a legalização da maconha necessariamente é usuário, né? Então eu acho legítimo que se faça política pública de aspecto coletivo. Só que isso tem que ficar sempre claro, que por que eu voto a favor e onde eu quero chegar. O argumento mais sólido, deputado, é o argumento que é quase, até agora, que é quase o hino do entendimento social e não da aplicação da política pública. É isso que me incomoda um pouco em algumas vacilações do projeto. Eu tenho que chamar o último break que ficou represado e aí na volta a gente conversa. Nós vamos para o intervalo comercial, mas nós voltamos para o fechamento com os nossos convidados. Está muito bom o programa hoje, não sai daí. Voltamos então para fechar o Cruzando as Conversas da noite desta quinta-feira, um belo debate sobre a lei que regulamenta e autoriza o ensino domiciliar no Rio Grande do Sul, homeschooling, que agora aguarda a sanção ou não do governador Eduardo Leite. Recebi a Sofia Cavedon, deputada estadual, a Aline Kerber, que é presidente da Associação Mães e Pais pela Democracia, o assessor parlamentar Douglas Sandri e o deputado estadual Thiago Simon. Coloca nossos convidados na tela, por favor, aí, Léo e Aline. Ana, perdão. A Aline é nossa convidada. Eu só vou pedir, então, o fechamento. Nós já estouramos o tempo, porque quando o debate é bom, a gente nem percebe. Só para não deixar para trás, deputado, o senhor falou dos dados ali, que eu pergunto o seguinte, em média de um colégio, de um turno tarde, são 4 períodos diários, né? São 45 minutos por período, 4 períodos por dia, por manhã, por tarde. Se vai respeitar a BNCC, tem que, no mínimo, ter a mesma carga horária. Se vai respeitar essa carga horária e os pais não tiverem a capacitação de lecionar todo esse montante de matérias, terá que contratar professores particulares. A hora-aula digna de um professor particular não baixa de R$50, e aí chegamos naquele cálculo, que pode ser dilatado se precisar colocar na escolinha, como o Douglas falou, se precisar colocar em outras atividades complementares, e aí esse alto custo, também é onde eu queria chegar, pode inviabilizar o interesse de famílias no homeschooling, tá? E também pode restringir a capacidade de abordagem. Era esse o cálculo, tá? Mas, obviamente, ele é completamente empírico, feito às pressas durante o programa, em que pese não estarem equivocados, como o senhor falou. Vamos ao fechamento, então, mas eu só preciso que vocês sejam muito breves, é quase que um oi, tchau. Deputada Sofia Cavedon, muito obrigado. Eu que agradeço. Quer dizer que lugar de criança na escola, e sem escola não há escolha. E eu queria saber por que esses pais não podem deixar na escola e fazer tudo mais que prometem. As crianças têm direito a isso, gente. Um abraço, boa noite, parabéns aí pela condução, Thiago. Obrigado. Deputado Thiago Simon, muito obrigado, que seja a primeira vez de muitas que eu recebo o senhor aqui, e muito obrigado pela construção. A dialética, ela é necessária para a construção da democracia e eu acho que é mais um argumento de que nós precisamos cada vez mais estarmos em coletivo debatendo. Muito obrigado, deputado. Muito bem, foi uma honra imensa estar aqui debatendo com as amigas, com os amigos, e eu acho que, acima de tudo, né, existe um espaço para algo novo que está acontecendo, e me parece que o mais importante de tudo é pensar no desenvolvimento da criança,
do estudante, é nós podermos nos despir de todos os nossos dogmas, das nossas ideologias, e que nós pudéssemos fazer uma avaliação bastante concreta para ver os resultados, não é, que o homeschooling vai produzir aqui no Rio Grande do Sul. E eu tenho certeza, pela qualidade das famílias educadoras que nós temos no Rio Grande do Sul, que os resultados vão ser muito positivos. Obrigado. Muito bom, obrigado, deputado. Aline, também muito obrigado pela participação e, assim como o deputado é a primeira vez comigo aqui, deputada Sofia e o Douglas eu já havia recebido, mas espero que tenhamos também outras oportunidades de desdobrarmos essas e outras pautas. Obrigado pela contribuição. Obrigada, Tiago, e obrigada também demais debatedores, e dizer que eu não tenho raiva de ninguém, né? Mas mulher não precisa falar mansinho e concordar, isso não é falta de educação, é o resultado, bem pelo contrário, de uma educação libertadora que eu, com muito orgulho, tive. O que eu tenho é indignação da hipocrisia e das injustiças sociais, e do que isso gera socialmente, dos que só pensam em alguns, em privatização, e falam isso de forma mansa, e ideologizam tudo como se fossem ventos bons que estão soprando com quase 500 mil mortes, né? A esquerda defende a ciência, a esquerda quer uma sociedade mais igualitária, claro que sim, mas esse debate do homeschooling associado ao da escola cívico-militar, escola sem partido, é pura hipocrisia, aliada ao conservadorismo, que nega as violências e o papel da escola, se baseia no autoritarismo e uma política das trevas, sem dados, como nós vimos aqui, sem responsabilidade com a gestão, como nós vimos aqui, sem capacidade de implementação, portanto, com cara de nova política, porque fala mansinho, mas que desmoraliza e desqualifica professor nas redes sociais, que uberiza e desqualifica os profissionais da educação e enfraquece e censura a educação livre e plural. E o governador vai vetar o homeschooling, o deputado Faisal, seu ex-secretário de Educação, votou contra esse projeto ontem, e sobre a competência legislativa, a questão da constitucionalidade, Tiago, dos artigos 22 e 24 da nossa Carta Maior, está claro a competência para legislar normas e diretrizes da educação, que é privativa da União, tendo Estado a competência somente suplementar. Os demais artigos também da Constituição Federal, que prevêem a educação como direito social, inclusive previsto em cláusula pétrea, o artigo 6º da Constituição Federal, bem como a previsão constitucional que prevê que a educação é dever do Estado, juntamente com a sociedade e a família. Então, passamos a conceituação e significação jurídica do direito à educação como um direito fundamental. Certo. E é isso que a gente está tensionando aqui, para que o Estado se responsabilize e dê conta dessa flagrante inconstitucionalidade e também aprofundamento das desigualdades sociais que um projeto elitista como esse traz para a nossa idade. Muito obrigado, Aline. Obrigado. Douglas, mais uma vez juntos, muito obrigado. E o Douglas falou, né? A gente já teve oportunidade, se conhece há bastante tempo e cada vez mais a gente constrói juntos, assim, e debate. Eu convido o Douglas a estar sempre disposto e isso, para mim, é fantástico. E um dos motivos de eu ter aceito o convite de atuar no Cruzando as Conversas é poder propor essa grande ágora de debates políticas, né? E a gente poder se construir assim, e se perceber, e perceber as fragilidades também das nossas posições, e por isso que, por vezes, eu faço sempre aqui o papel, são vocês de um lado, eu daqui, e para mim fica sensacional, tu tens capacidade enorme na argumentação. Muito obrigado e até uma próxima, Douglas. Muito obrigado, Tiago, é sempre um prazer estar contigo, a gente já teve longos debates, já jogamos futebol junto, nos conhecemos há muitos anos mesmo, é uma honra estar aqui, eu fico muito feliz pela RDC de ter um grande apresentador aí. Tive a oportunidade de estar aqui, inclusive, debatendo quando você Muito bom, parabéns aí, viu, meu irmão? Obrigado. Obrigado. O Thiago está muito bem. E obrigado pelo convite para esse debate. Perto de ti, hein? Tu é faca na bota, hein, meu? Gostei de ti, viu? Ó. É contigo, eu acho aí, Douglas. Legal. E muito obrigado por poder fazer esse debate aqui, poder um tema caro, e tanto a educação quanto a liberdade de escolher um modelo de educação são caros para qualquer liberal, e eu, como liberal clássico, professo aqui, suplente da bancada
do Partido Novo. Eu estou muito feliz que a Assembleia Gaúcha tomou essa decisão pioneira no Brasil, demonstrando que sim, é possível fazer políticas públicas a nível estadual, sim, com qualidade, e tomou uma decisão importantíssima. Deputado, está de parabéns, deputado Thiago, tanto pelas palavras aqui que trouxe para a gente, pela forma de ver o mundo, com viés super liberal. Muito legal te ver aqui, deputado, parabéns pelo voto mais uma vez, e uma boa noite ao nosso ouvinte, e até a próxima. Muito obrigado, Douglas, Aline, Sofia e Thiago. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã, às 10 da noite, a gente volta com o Cruzando as Conversas e vai ser para falar sobre a corrida para o Senado, aqui dos candidatos, os players gaúchos, né? Vamos fazer um grande apanhado geral dos nomes que já surgem, de como é, o que faz o senador. Vamos debater essa temática? Convido você. Amanhã, às 10 da noite, a gente tem encontro marcado. Boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. E Badesul, agente dá valor para o Rio Grande crescer.